Boa tarde, 1h05. O Sala de Redação está começando, é uma quinta-feira, tem jogos da dupla Grenal às 19h15, os dois jogos juntos, portanto, a Rádio Gaúcha fazendo e trazendo de volta o duplex entre o Marcelo Deboni e eu. Marcelo Deboni estará transmitindo o jogo do Inter, eu o jogo do Grêmio e toda a nossa equipe. Mas, antes de começar o Sala de Redação, o Atlético Mineiro perdeu para o Santos. Enfim, dá para dizer que temos bons resultados para o Inter, mas o Flamengo está voltando. Parece que o campeão voltou, né? E tá já trazendo perigo. Vi, viu, Pedro? Hein? Eu vi o Fla-Flu e o Flamengo toma um gol nos acréscimos porque da segunda metade do segundo tempo em diante, o Flamengo decide que está jogando um rachão. E aí, ao invés de ir na direção do gol, de jogar na vertical, de tentar ampliar o seu 2-0, ele fica administrando. O Domi faz trocas no time, tirando alguns dos seus principais jogadores, e lá nos acréscimos o Digão faz um gol de cabeça, que não chega a macular a vitória do Flamengo, porque o jogo ficou com duas marcas. Primeiro, havia momentos na partida, Pedro, que parecia jogo de adulto contra criança. Tamanha a diferença do Flamengo para o Fluminense, que ela aparecia no jogo. Segundo, o Flamengo, que é capaz de jogar tão bom futebol, também é capaz de se desconcentrar perigosamente durante os jogos. E por isso o Campeonato Brasileiro vai ficar em aberto até o fim. Se o Flamengo se concentrasse em jogar o que jogou, por exemplo, os primeiros 20, 25 minutos contra o Fluminense, era improvável que alguém tirasse o título do Flamengo. Mas como o Flamengo se desconcentra, vai abrir. Mas se desconcentrou porque ele está ganhando de 2-0, né? Mas numa dessa ele toma um empate, né, Davi? Até pode, mas em geral ele faz o resultado e depois fica esperando o tempo passar. A diferença... O Fluminense, Davi, o Fluminense estava jogando... A diferença entre o Flamengo limite, e os outros... O Fluminense o Fluminense ele não parava. O Fluminense estava jogando no seu limite. A gente via que os jogadores do Fluminense estavam dando o máximo que eles podiam. E o máximo do Fluminense ainda, olha, é um oceano de distância em relação ao Flamengo. O Fluminense teve 6 clássicos com o Flamengo, só teve uma vitória, que foi com o Sub-20 do Flamengo ainda. Ganhou do Sub-20 do Flamengo, 4 derrotas seguidas. É muita diferença, é muita distância. A diferença entre o Flamengo e os outros é que o Flamengo desconcentrado faz o resultado. Os outros concentrados não fazem o resultado. Essa é a diferença. Mas tem uma diferença, né, Pedro, em Guerrinha? Boa tarde a todos, uma diferença... assim, do Flamengo do Domi para o Flamengo do Jorge Jesus. E a gente, claro, sempre vai comparar com o Flamengo do Jorge Jesus, porque o que ele colocou o sarrafo lá no sol, né, o Jorge Jesus. É que esse time do Flamengo, do Domi, ele parece que não se preocupa tanto em celebrar o futebol, né, faz 2-0 e procura o terceiro, fez aquela goleada contra o Bahia, mas num cenário meio atípico, assim, mas ele não se preocupa, assim, em fazer um gol e outro, e continuar jogando e dar espetáculo, enfim... Parece que ele faz a sua vida e não tem mais aquela obrigação, assim, é um Flamengo que celebra menos o futebol. Mas é que tem tanta qualidade dos seus jogadores que eles têm mais rapidamente a compreensão das ideias do novo treinador, que pensa diferente do anterior, e pela qualidade do elenco, ele é óbvio que ele é candidato, né? É aquela história, acho que foi o Guerrinha que falou da Cascavel, né, Guerrinha? Que a Cascavel tava dormindo e acordou. Acordou a Cascavel. É muito jogador que sabe fazer gol e gosta de fazer gol, né? Olha, dos jogadores do Flamengo ali, qual é o jogador que não faz gol do time do Flamengo? São poucos. Ontem até o Felipe Luiz fez. Eu acho assim uma medida, um padrão de avaliação de um time bom, né? Quanto mais jogadores que sabem fazer gol tem no time, melhor o time. Pega os grandes times do Grêmio e do Inter e a gente vai ver que tem um monte de jogador que sabe fazer gol. Né? E isso faz toda a diferença, porque de repente um não tá num bom dia e o outro vai lá e decide. A gente lembra sempre daquele... né, Davi? São 9 jogos do Flamengo com o Domi, e no início até houve um estranhamento, mas é uma outra ideia de jogo. As peças são as mesmas, mas a distribuição no campo é um pouco diferente. Né? O jogo de posição dele parte como base de todo time que joga um jogo de posição de um 4-3-3, e ele agora começa a encaixar as peças, né, nesse modelo. A gente já viu ontem que o Everton Ribeiro joga mais aberto pela direita, o Gabriel centralizado, não teve o Bruno Henrique, é verdade. O Arrascaeta não se encontrou, o Arrascaeta esteve muito abaixo, mas é bem como vocês falaram, né? Aí daqui a pouco o Fluminense está no limite, aí entra o Michael. Aí o Fluminense começa a ganhar um pouquinho meio campo, entra o William Arão, e aí depois entra o Vitinho.
né? E o Pedro ontem estava no banco e não entrou. Então o Flamengo tem peças e ele já avisou, e a entrevista do Everton Ribeiro no final do jogo foi muito clara para mim, né? Olha, nós temos um grupo e não tem por que repetir o mesmo time sempre. A gente tem um grupo para isso. Não, ele já deixou o Gabigol no banco. Ele já deixou o Gabigol no banco. Mas aí ele Pedro tinha... porque o Pedro estava indo bem, assim, eu acho que ele, enfim, independentemente de juízo de valor, eu também acho que se tem o Gabigol, joga o Gabigol, né? Imagina, olha o que fez o Gabigol. Mas ele está trabalhando com essa ideia. O Pedro teve 2 bons jogos, ele entrou lá num terceiro, o Gabigol estava fora por lesão e cartão, depois voltou o Gabigol. O Everton Ribeiro, todos os jogos ele está lá do lado direito. Inclusive no jogo que ele foi substituído lá contra o Grêmio, inexplicavelmente, porque ele estava muito bem no jogo, ele parte lá do lado direito, ao contrário de contra o Jesus, que ele flutuava mais o campo inteiro. O Flamengo está fazendo tanto rodízio que eu não vou ficar surpreso se daqui a pouco fizer um rodízio com o Domi. Tirar ele fora. Botar o auxiliar daí. O Flamengo tem a melhor preparação, não é nem para os jogos de mata-mata, é para o campeonato longo. Esse que o Maurício Saraiva adora, hein? Porque ele tem tanto time e tanto banco, que, assim, o Flamengo, sim, vai perder alguns jogos acidentais, mas ele vai ganhar a maioria dos jogos, seja no Maracanã, fora do Maracanã, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, bota o Flamengo onde tu botares, não tem problema. Eu sei que algum desses estados que eu falei não está na Série A, eu disse bobagem, né? Tá? Mas é impressionante a qualidade superior do Flamengo. Ontem, no primeiro tempo, nos 2 gols, o Muriel fez 2 grandes defesas. A primeira lugar deu uma bomba, ele fez uma defesa espetacular e a bola voltou no pé do Felipe Luiz. Gol. Na outra, um cruzamento na marca do pênalti. Muriel foi lá, tirou, botou a bola para fora da área, caiu no pé do Gabigol. E o Gabigol, lá dentro. Então, olha, tá difícil jogar contra o Flamengo. Mas tem uma bomba relógio aí, Pedro. Tem um barrilzinho de pólvora aí, que é o Domi chegou. E eles brigando, eles jogam melhor, Maurício. Brigando. Não, tudo bem. Eles podem brigar, eles podem tudo. Não, mas depende, até a página 3. Porque, por exemplo, o que fazia o Jorge Jesus? Tudo que ele ia fazer em relação ao time era conversado com seus jogadores e não por acaso os caras adoravam o Jorge Jesus. Jogavam ele para cima, não é porque todo mundo joga, é porque gostavam do treinador e da maneira como os resultados vinham, tudo funcionava, é mais fácil um amar o outro. Mas aí chega o Domi e quer fazer um rodízio que a mim parece demasiado, porque se você tiver o seu centroavante, que é goleador e principal assistente, se você preservá-lo porque o fisiologista mandou, eu não vou discutir isso porque eu não bato boca com o fisiologista. O cara sabe disso. Agora, ele foi para a entrevista depois da partida, que ele só ganhou por causa do gol do Gabigol, ele foi para o jogo para dizer que contra o Fortaleza cabia mais o Pedro do que o Gabriel. Meus bons amigos, não há argumentação técnica que defenda você ter um jogador que é ao mesmo tempo seu goleador e principal assistente e ele ficar no banco pro Pedro porque é o Fortaleza. Aí pode fazer rodízio, pode ser moderno, Maurício. Pode ser contemporâneo, pode ser o raio que o parta, como diria o Pedro Ernesto. Não tem explicação. O Pedro também ganha, não ganhou dessa vez, mas normalmente ganhará porque ele é quase tão bom quanto o Gabigol. Tu tá entendendo? Se ele tirar o Gabigol não gostar. Perdeu o grupo é ruim, o Gabigol não gostou, o Gabigol não saiu bem no jogo, ficou bravo, teve que chegar o Marco Braz para falar com ele. Não precisa você perder um grupo que é responsável e que é multivitorioso. Se você chegar com o pé na porta, eu faço rodízio porque é moderno, eu faço rodízio porque eu sou o Domi. Pode dar problema sim. Não, pode dar problema, mas o time que ele botar ainda é um time capaz de ganhar. Se botar 11 reservas, o Flamengo ainda tem um time para disputar o título. Se botar 11 titulares, está ganho o campeonato. Aí não tem graça. Se botar os 11 reservas, ele é um dos candidatos ao título. E aí ele fica parecido com os outros pela qualidade do seu grupo. Então, é muito difícil o Flamengo não ganhar isso aí. É uma questão que está trazendo, e é legal que venham esses técnicos de fora, para trazer uma outra visão, para trazer um outro olhar, né? E ele está adotando uma ideia que o Diego Aguirre tentou adotar aqui no Inter, e adotou até em boa parte, em 2015, que é de rodar os jogadores, dar oportunidade para todo mundo, de ter todos à disposição. E na entrevista coletiva pós-jogo ele fala disso, né? Ele fala, olha, eu converso com o jogador, eu escuto o jogador, pergunto. O Everton Ribeiro diz isso na saída de campo. Porque senão não tem sentido o Flamengo investir pesado. É claro que num jogo decisivo vão jogar os melhores. Agora, no Rio de Janeiro, eles estão tendo muito claro que
o 11 do Dome vai ser conhecido na Libertadores agora. Eles, olha, eu acho que está observando e está rodando todo mundo, mas vai ter um momento que ele vai ter um 11. Eu não sei se ele vai chegar a esse ponto, mas tu tendo jogadores como o Pedro, tu tem de rodar, tu tem que botar para jogar, tu tem que colocar o Vitinho para dar rodagem, porque tu vai precisar desses jogadores ali na frente, ainda mais com o nosso calendário, né? Tem um vídeo circulando na internet que é de uma conversa do Mourinho com o Danny Rose, lateral, no Tottenham, e o Danny Rose disse, olha, tu me bota pra jogar uma vez por mês. Disse, eu te coloquei pra jogar contra o Tottenham, no clássico contra o Chelsea, porque a semana tua foi boa. E eles optam muito por isso, né? Pela semana do jogador. É um outro olhar, é uma outra forma de jogar. E como disse o Maurício, vale o debate, né? Vale a gente analisar e ver se é correto ou não. Eu quero ver ele fazer rodízio no Curitiba e no Atlético Goianense. Aí que eu quero ver ele fazer o rodízio. Vamos aprender muito com os caras, vamos fazer o rodízio aqui. Ele vai tomar 6 na quarta e 12 no domingo. No Flamengo, por isso que ele não... Bom, mas no Flamengo não precisa técnico estrangeiro. No Flamengo não precisa técnico estrangeiro. No Flamengo não precisa técnico estrangeiro. Ele tem time, ele ganha sem joque o Flamengo. Eu quero ver esses aí, os técnicos estrangeiros. Botar para ele, então, o Atlético Goianense. Veio com ideias novas. O senhor vai mudar aqui, o senhor vai rodar. Vai tomar 6 na quarta e 12 no domingo. Não tendo na mão a qualidade, não tem estrangeiro, não tem nacional, não tem nada. Mágico é o Ramon que tira fruto daquele time do Vasco. Esse é mágico. O grande treinador que tem o São Paulo aí, que é exaltado, o cara é espetacular. O cara ontem escapou, o Bragantino errou 2 pênaltis ontem. Escapou, ele não ganha nada. Ele é ruim, ele não ganha nada. Ele tem muita fama, é muita manchete e pouco texto. O treinador, como tu disse, o treinador do Vasco está fazendo um trabalho admirável, porque não tem material, né? Não tem matéria-prima. Agora, porque tu pega um técnico e enche o time de craques, olha, se o técnico não fizer nada, o time faz por si. O time faz por si. O Inter... Não é bem assim, Davi. Quando tinha seu grande time lá, o time do Fernandão, do Klemer, do Yarley, eu vi. O Pedro Ernesto estava junto. A gente viu o que eles faziam. Os jogadores se reuniam e tomavam decisões. Esse técnico do Flamengo, Davi, esse técnico do Flamengo foi chamado pelos jogadores para uma reunião esses tempos. Os caras chamaram ele, não foi para dizer para ele, pô, os seus olhos são bonitos. Não, meu amigo, vamos fazer o que vinha sendo feito. Não muda, senão nós vamos começar a perder. E aí, porque ele teve um jogo que ele teve o desplante de tirar do time, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, que ele tem que rodar. Sabe o que aconteceu? Ele não ganhou. Ele não ganhou, porque aí ele equilibra o jogo. Ele equilibra. Não, eles são inventores. Eles querem chegar aqui e dizer assim, nós estamos ganhando. Não, tu tá ganhando, tu é muito bom, é? Então tá, então tu vai pegar o Goiás agora aqui, vamos ver se tu é muito bom. Tu tem 8 jogos para ganhar 3. No terceiro jogo ele pede para ir embora. Olha quantos estrangeiros tiveram aí nos últimos tempos e se mandaram. Olha, façam a conta aí, veio um da Venezuela, o treinador da seleção da Venezuela saiu correndo. Mas aí não quer dizer que o cara seja estrangeiro, que ele seja bom. Tem estrangeiro não estou dizendo, se ele não tiver qualidade, ele não tem nacionalidade. O cara de Plutão é bom, tem brasileiro bom e tem brasileiro ruim, tem estrangeiro ruim. A questão toda é que ele assumiu e agora o Flamengo voltou, o Flamengo acordou. Não é que o Porque Flamengo ele parou de inventar. Ele parou de inventar. Ele mudou a forma de jogar do Flamengo. Ele não mudou nada, ele botou os caras para jogar. Não botou nada, ele não mudou nada. Ele não mudou nada, tu tá enganado. Ele não mudou nada. É jogo de posição. O jogo ele não mudou nada. Jesus é mais ou menos o que o Eduardo Cudê faz aqui, a referência à bola. O jogador tem liberdade de posicionamento. Ele não mudou nada, tu tá completamente enganado. O que ele mudou, o que tu tá vendo outro, o que ele mudou foram jogadores. Entendeu? O Arrascaeta, ele tá para arrumar uma bronca agora com o Arrascaeta em seguida, vou te avisar. Todo jogo ele tira o Arrascaeta. Ele já arrumou com o Gabigol. A gente acha que ele já arrumou com o Gabigol. O Gabigol saiu brabo. É muito mimo.
O técnico tem uma ideia de jogo, ele está construindo a ideia de jogo outra. Léo, Ele tem 9 jogos. Léo. Desculpa. 9 jogos. Para aí, gente. Deixa eu te fazer um contraponto. Deixa eu te fazer um contraponto, Léo, me permite? Pois não. Termine. Vai lá. Não, é que no caso do Gabigol, eu sei que o Gabigol, por uma personalidade mimada, e nesse ponto você tem razão, ele não teve sucesso quando foi para o exterior jogar na Inter nem do Benfica. Porque ele imaginava um mundo maravilhoso de Gabigol. Quando ele volta para o Flamengo, ele nas mãos do Jorge Jesus, ele consegue jogar uma... O Pedro, alguém bocejou aí. Não bocejou, não. O Pedro tá animado com a minha tese aqui. Ele tá aquecendo as O Pedro é o nosso Gabigol. Cara, pra mim não precisa mais nada. Depois a gente faz uma live e debate, então, Maurício. Desculpa te causar tanto sono, mas eu vou só terminar aqui o primeiro suspeito sou eu, isso é que eu não tô entendendo. Foi ou não foi tu falar? Não foi, eu tô com o meu microfone desligado aqui. Pedrinho, então desculpa pela injustiça. Deixa eu só terminar para quem bocejou, deixa eu terminar aqui pro Léo o seguinte, em relação ao Gabigol, ele lá no exterior, ele passou por dificuldades pela mimadice dele no Brasil, é verdade. Quando ele volta, o treinador, o Jorge Jesus, o transforma num atacante de uma qualidade muito superior. O que aconteceu no último sábado, Léo, e aí é que eu quero discordar pontualmente você, o Gabigol já não tinha jogado no meio de semana, jogou o Pedro. O Pedro jogar de novo porque fez 2 gols é justo, mas você pode adaptar um jogador da qualidade do Gabigol ao lado do Pedro. O que ele fez sábado foi dizer na entrevista pós-jogo que não estava poupando, não estava preservando nem rodando grupo nenhum. Ele achava que para jogar contra o Fortaleza era melhor o Pedro do que o Gabigol. Isso a mim é indefensável. E aí não é mimimi. Aí o principal assistente do time, o maior goleador do time, fica de fora, porque o cara acha que ele não pode jogar contra o Fortaleza como titular. Se eu sou o Gabigol, não é mimimi. Eu também vou ficar muito bravo, porque eu estou sendo injustiçado. E aí é que eu quero lembrar, para fechar aqui a minha parte, Léo, no contraponto, um gestor de grupo, ele precisa que os seus geridos tenham confiança no seu senso de justiça. E o que este Domi fez com o Gabigol sábado foi uma injustiça. É assim que se perde grupo. Não, mas é que, Maurício, ele está construindo o trabalho dele. Ele tem 9 jogos. Ele desce da Catalunha numa segunda de manhã e vai para o campo treinar. Ele tá descobrindo o jogador, ele está conhecendo, ele está testando até para ver se o cara se aplica ou como ele vai explorar o máximo daquele cara no time dele. O começo do Jesus foi vacilante. Aqui mesmo no sala a gente discutiu o Jorge Jesus e até tratou o Jorge Jesus como, esse português não ganhou nada lá. Não, um jogo o começo só do contra o Domi, Emelec. inclusive, o começo do Domi, inclusive, é melhor que o do Jesus. O aproveitamento do Domi é de 63%. Jesus mas o time também está mais ajeitado, né? Peraí, deixa eu entender. Deixa eu entender agora. Agora deixa eu entender. Deixa eu só entender uma coisa. Levou um tempo para ser o Jesus. Ele erra lá, tomou a carraspana do Emelec. Deixa eu entender. E depois do Bahia. Ele tomou 3-1 do do Bahia. Um time pronto. Pegou um time pronto. 3-0 do Bahia. Ele pegou o time pronto, mas ele está aplicando uma ideia que é dele. O Felipe... conceito que é dele, que é diferente. As peças são as mesmas. É que nem a gente está discutindo mas ninguém duvida disso. Odair e o Conte. É óbvio. As peças são as mesmas. A ideia é outra. Como as peças são as mesmas? Mas o Domi pegou o trabalho mais fácil do mundo, né? Era só ele chegar, sentar na casamata e dizer, ó, sigam aí, turma, não vou nem me meter na máquina, eu não vou trocar gasolina por um álcool, por um etanol, segue o rumo aí. E aí ele foi inventar, deu no que deu, né? Ele realmente, eu acredito que é nessa tese do Maurício, de que aos poucos, se ele ficar agindo dessa forma, ele vai perder o grupo, o que é ótimo para nós, todos os outros torcedores do Brasil, né? Que ele perca esse grupo quanto antes mesmo. Isso é o cara que chega na Fórmula 1, pega o melhor carro da Fórmula 1 e diz assim, como é que tá? Nós ano passado tivemos 17 corridas, ganhamos 15. Bom, então agora nós vamos tirar uma roda dela. Não, deixa ela seguir assim, meu filho. Deixa ela seguir assim. No final tu vai vendo o que é que precisa mudar. O Flamengo só pode perder por causa do treinador, que é um inventor. Chegou aqui querendo mudar o que estava dando tudo certo. Um time que foi campeão da Libertadores, que o treinador, que sofreu tanto no ano passado,
tinha menos derrotas do que títulos. Imagina como sofreu o Português. Menos derrotas do que títulos ele tinha. Aí chega o cara aqui e diz, eu vou mudar tudo. Não, eu vou mudar, não vai mudar nada, rapaz. O começo do Português, que é com uma defesa nova, claro, ele ganha alguns jogadores novos na defesa, o Pablo Mari, o Felipe e o Rafinha, mas do meio para frente o Flamengo pouco muda, e era o Flamengo do Abel, né? E o Arrascaeta era banco no Flamengo do Abel. Não era o Flamengo do Abel, hoje o Abel é brasileiro. O Abel é brasileiro. Também não é também isso é uma grande injustiça que se faz com o Abel. Não era o Flamengo do Abel coisíssima nenhuma. O Flamengo do Jesus acrescentou 8 jogadores. O Abel berra todos os dias com isso. Isso é uma injustiça. E olha, eu não sou um fã ardoroso do Abel. Não sou. Mas é uma injustiça com o Abel. O Flamengo trouxe 8 jogadores, entregou para o Jesus que o Abel não tinha. A defesa era nova, né, Guerra? A defesa ele fez nova. O Rafinha, o Pablo Mari, que veio da Espanha, e o Felipe Luiz. Do meio para frente ele encaixa o time. Mas o começo do Jesus... O Gerson não veio depois? Mas ele recebe o Gerson, né? Ou não? Exato, e o Gerson. Mas o já são 4 aí. É um começo... É 4. O começo do Jesus é um começo complicado também. Porque demora. O futebol ele depende de processo, ele depende de treino. E a gente está olhando do time do Flamengo jogar agora e a gente já começa a se assombrar, porque o Flamengo começou a jogar. Né? E passa também, Maurício, o que tinha dito, e é verdade, o vestiário é importante, a gestão é importante, mas com o Jesus também tinha treta, só que os jogadores percebiam que com aquele português eles ganhavam. Com aquele português pingava na conta o bicho, com aquele português eles podiam ir longe. E os caras aguentavam as tretas do Jesus, inclusive tretas públicas. E com esse técnico vai se construir o processo. O que eu sustento é que são 9 jogos apenas. Ele recém está com 9 jogos e a gente já começa a ver um resultado. Ontem foi assombrosa a diferença. Que ele teve a base anterior. Mas a diferença é muito assombrosa. Ele teve a base anterior, isso ajuda, mesmo, né? Viu? Que tu vê resultado mesmo é quando tu tem gimo, álcool, 70 aerossol. Porque a proteção do álcool, a praticidade do aerossol. E é a Gimo, né? E você sabe que Gimo é qualidade comprovada, né? Quando o leite fresquinho e nutritivo que chega no Zafari encontra as suas receitas que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder Segurança para seu condomínio, tranquilidade para você. Conheça os serviços integrados da portaria, vigilância, recepção, câmeras e alarmes monitorados. E a Expo IESA continua com o Nissan Frontier Biturbo Diesel automática com super desconto de R$30 mil para produtor rural e CNPJ. Quero lembrar que o Grupo IESA continua com a sua ação solidária. Você se torna seguidor do Grupo IESA dentro do Instagram e cada torcedor que vira seguidor significa que o Grupo IESA estará dando 1 quilo de alimento para as pessoas necessitadas, tá legal? Então, não esqueça, hein? Grupo IESA e sua ação solidária. Galeto Mamma Mia, sabor é seu segredo. Você tem o melhor galeto deste país, deste estado, através do 3030 7000. E à noite, além do galeto, tem a pizza do Mamma Mia, que é uma delícia. Olha, quem não experimentou não sabe o que está perdendo, hein? 3030 7000. O telefone é o mesmo e à noite o produto pode ser o galeto ou a pizza. Então, nós vamos ao intervalo comercial e na volta tem jogos, né? Tem Grêmio e Inter e jogos importantíssimos. Voltamos em seguida. Seu Honda Fit EXL na Kaizen RS. 90 dias para a primeira parcela, com as 3 primeiras revisões, emplacamento e IPVA grátis. Confira condições. Atendimento virtual kaizenrs.com.br. Perceba o risco. Proteja a vida. Conecte sua marca também no Vitrine RBS. Acesse comercial.grupo-rbs.com.br e clique em Quero comunicar minha marca. Grupo RBS. A gente vive junto. Os produtos Steel estão com você para fazer seu melhor, no campo ou no jardim. Oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Steel e leve a confiança que sua marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da FIDA, que vai dizer que Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes. Você também pode ouvir um cliente da FIDA que vai falar: nossa, com FIDA, isso é que é colheita. Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura. Pensou fertilizante, pensou Fidagran da FIDA. Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Experts em manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado, além de instalação. Entre em contato pelo telefone 51 prefixo 98524-7608, fala com o Fábio e vai ajudar a solucionar seus problemas. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado, frigelar.com.br. Que tal fazer pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana? Pois o Pix está chegando no Banrisul Digital. Faça pré-cadastro no aplicativo. E a linha Aurora Reserva, ela tem vinhos com uvas selecionadas, com a tradição da vinícola mais premiada do Brasil. Aurora Reserva, da Serra Gaúcha para o Brasil e para o mundo, aprecie com moderação. Bom, vamos saber agora das dificuldades que o Grêmio deverá encontrar na Bahia com 6 jogadores que não são titulares. Eu antes quero lembrar uma coisa aqui. Eu falei segunda-feira que eu tinha visto Curitiba e Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro terminou o jogo fazendo cera em cima do Curitiba para ganhar de 1-0. Mas eu não perdi a chance. Ontem estava pagando 4,60 o Santos, eu me atirei que nem lambari no cocô. 4,60, tomou um banho. Lambari? Eu não vou comer mais lambari, então. E sabe o que aconteceu? Tomou um arrojão, Atlético. Um arrojão, 4,60 pagou o Santos ontem. É caso de polícia. Enriqueceu, Guerrinha? Enriqueceu, botou bastante? Deu para comprar a bolacha e o patê. Patê com bolacha? O Guerreiro é um gênio. Não, mas é bom. Mas eu não sabia que o Lambari... Ontem, eu não vi o jogo, né? Maurício, não, isso é importante, isso é utilidade pública. Eu não sabia que Lambari visitava o cocô. Não dá mais para comer Lambari, Maurício. Tá bem, é uma decisão importante que você toma na hora do almoço das pessoas, achei legal. Depois tu limpa o Lambari, né? Mas sempre vem os uniformes separa o joio do trigo, né? Tá bom. Mas e aí, Maurício? Não, o jogo do Santos era no mesmo horário do Fla-Flu. E eu 10 homens em campo. Eu optei por ver o Fla-Flu. Mas eu vi depois do compacto, e uma parte decisiva do jogo que muda é quando o goleiro Rafael é expulso do Atlético Mineiro, e aí o Santos faz valer a força do fator local e da qualidade que está tendo o Marinho jogando futebol. O Marinho hoje é um dos 3 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. E ainda tem um detalhe que ficou um tanto melancólico, viu, Pedro? O Vitor veio de uma lesão muito longa e virou reserva no Atlético Mineiro. E ontem, ele muito fora de forma, entrou e a primeira bola que foi no gol, ele tomou um frango no meio das pernas, aquele frango clássico. Depois, ele tem o problema de dar um passe errado para o zagueiro, que o Marinho está vindo e sofre um pênalti. Então o Vitor, que tem uma história tão linda no Atlético Mineiro, nesse momento, ele é um jogador que está por ser dispensado do Atlético, de tanto que não casa com os pensamentos do Sampaoli. Não, mas o que nós queremos dizer é que o Atlético tem como grande trunfo o fato de não participar das competições Copa do Brasil e Libertadores, porque grande futebol ele não consegue ter. Ele ganha apertado de um, perde para o outro, ele está perto da liderança, mas ele não conseguiu passar o Internacional. O Internacional hoje deverá fazer 3 pontos e se distanciar dele. Ou seja, eu desconfio desse Atlético. Futebol tem uma coisa que a gente sempre se faz uma pergunta. E eu estou dizendo isso pelos longos anos que eu acompanho futebol. Quem é o craque do Atlético Mineiro? O craque? Não temos. Pois é, não tem. O Flamengo tem, o Palmeiras tem, o Inter tem, o Grêmio tem. Quem é o craque do Atlético Mineiro? Joga no meio-campo o Jair, na frente é o Queno, o Sacha. Parei, vamos devagar. O craque tá no banco, né? O craque é o técnico. Para ser o Sampaoli, é isso aí. Para ser o Sampaoli. O cara investiram no técnico. Mas técnico sem jogador é complicado, gol, né?
Não faz gol, mas ele monta time, o time bem estruturado, ele se vira. Mas ele vai até um ponto, né? Vamos ver. É que assim, ó, todo campeonato que tem o Flamengo provavelmente só vai participar. Provavelmente vai participar só. Ô, Davi, essa frase já derrubou técnico. Técnico não faz gol, já custou cabeça de técnico. Mas é isso aí mesmo, né? Assim, claro, o técnico é importante, a gente sabe da importância do líder e tal, mas essa importância dele, ela é relativa porque a atuação do técnico, ela é múltipla, né? O cara tem a questão tem a liderança dele, que é importante, como ele motiva os jogadores têm que estar recebendo em dia, o clube tem que dar condições, a direção tem que dar atenção, tem uma série de componentes aí. Às vezes o técnico nem é assim um gênio tático e tal, não está inventando nada, não faz treinamentos espetaculares, nada disso, e ele funciona bem. Às vezes é o contrário, às vezes o técnico é um cara espetacular. Eu vou pegar um exemplo agora que eu estou começando a suspeitar, certo? Não sei se vocês vão concordar comigo, que tem um técnico que conhece muito de tática, conhece muito do futebol em si, conhece muito de muitas questões até teóricas do futebol, que é o Roger, tá? Mas me parece que está faltando ao Roger o que sobra para o Renato, por exemplo. Está faltando ao Roger talvez um pouco mais de empatia com os jogadores. Eu estou chutando, tá? Porque a gente não acompanhou direito. A gente viu o Roger no Grêmio e tal. Mas assim, a gente não acompanhamos direito agora os últimos tempos do Roger. Mas parece pelos resultados dele, pelo que tem acontecido, que está faltando essa fagulha, sabe? Ele sabe armar o time, mas depois, para continuar, tem que ter mais do que isso, né? Tem que ter uma liderança que faça com que os jogadores joguem por ele. Eu não sei se vocês pensam assim. Não, sem dúvida, porque o Roger Guerrinha, ele não consegue dar o acabamento ao trabalho que ele começa bem. E o mais notável de todos os exemplos é o Roger do Grêmio. Ele entra após Filipão, o Grêmio estava destroçado no mundo do Filipão, e ele em 3, 4 jogos ele acha um time, vai embora e começa a fazer assim um sucesso extraordinário. E lá pelas tantas, passados 6 meses, ele vai mal na Libertadores, ele leva chocolate desse Cudê, que agora é técnico do Internacional, ele perde por Juventude, ele perde Gauchão, ele perde tudo, a ponto dele se constranger e pedir para sair. Então, o Roger que começou, nota 10, o Roger que terminou, nota 2, média 6. Eu acho que o Roger conhece muito futebol, é estudioso. O Roger precisa mudar o vocabulário dele, a primeira coisa. Cada entrevista do Roger, eu duvido que os jogadores prestem atenção. Ele usa termos que não é assim, para jogador não cai no ouvido legal. Entendeu? É claro que é conhecimento isso, ele não fala por falar, ele fala por conhecimento. Só que a língua do boleiro é outra. Agora eu vi uma declaração do Rodriguinho. Bom, agora está na hora de nós embalarmos. Pô, não precisa me dizer mais nada, trocou o comando. Agora ele foi dizer isso? Quer dizer, então os caras daqui a pouco cansam da conversa, esse é o problema. O treinador tem que falar a língua do boleiro. Vem cá, ó, nós vem aqui para uma resenha aqui, senta aqui. Mas é estranho, né? O cara era pois é, jogador, velho. Exato. Podem notar as entrevistas. Sabe que eu entrevistei ele, Guerra? Eu entrevistei ele lá no meu canal no YouTube ali. E aí ele... Cara, ele demonstra realmente assim uma maturidade, um conhecimento tático muito grande, de verdade. É impressionante, assim. Tu fica bobo de ficar ouvindo, porque é muito legal. Mas, de fato, concordo com vocês, falta, acho que a gestão ainda, que é algo que ele precisa melhorar e evoluir em termos de grupo, a gestão de grupo, sabe? De repente, perder um que outro jogo e não achar que o mundo está perdido e também tentar, de alguma forma, agrupar mais, fechar mais. Parece, e eu acho que do Galo só, que é a informação que eu tenho, isso ele não me falou, foi por outros amigos lá de BH, um outro repórter que me disse que ele teve teve pessoas internas, teve um fogo amigo que derrubou ele lá no Galo, que ele tinha feito a melhor primeira fase da Libertadores, com o Galo tinha sido campeão mineiro e melhor campanha da primeira fase. Eu não me lembro o grupo do Galo, tá? Alguém pode dizer assim, tá, mas pegou o fulano, Beltrano e Ciclano, é a barbada. Mas fez.
e aí ele cai logo depois. E ali, agora no Palmeiras, ele acaba não conseguindo concluir um trabalho. Eu perguntei isso pra ele, disse, Duda, eu não consigo concluir, os caras sempre me tiram antes. Mas aí é o copo meio cheio, também, né? Exatamente, o copo meio cheio, meio vazio. Por que tiram antes? Por causa do resultado. O cara quer o resultado logo. Eu lembro, Duda, muitas vezes assim, Maurício, eu lembro de o Roger dizendo assim, olha, quando eu decidi virar treinador, eu pensei assim comigo mesmo, que eu não era um ex-jogador que estava indo para ser treinador, eu não estava sendo técnico porque eu era um ex-jogador que sabia tudo de vestiário. Não, era uma outra função, uma outra profissão. E talvez ele tenha assim assumido demasiadamente esse perfil, assim, sabe? Olha, agora eu não tenho que ser boleiro, eu não tenho que ter aquela coisa mais próxima com os jogadores, agora eu estou numa outra função. Porque essa parte tática que ele trouxe... É um bom diagnóstico, talvez. Porque esta parte tática que ele tem, ela é muito importante. E é o que faz dele, o que dando esse mercado para ele justamente isso. Dessa parte tática ele é muito bom, a gente conversa com ele, tu fica encantado com o que ele coloca. Mas e ele consegue colocar em campo. Questão a longo prazo daí, né, Maurício? Assim, não é nem a linguagem, digamos assim, é como que ele no dia a dia vai mesclar essa parte mais professoral com essa linguagem mais popular, Maurício, dos jogadores. O diagnóstico que coincide, assim, mais de uma vez em cada saída dele, e ele nunca sai com resultado que você diga, pô, fez um péssimo trabalho. Não, quando ele sai do Palmeiras, o Palmeiras é vice-campeão paulista e também classificado da fase de grupos para as fases seguintes. Mas está faltando alguma coisa na hora de gerir gente, me parece. Mas eu quero trazer, Davi, o que está acontecendo com o Bahia, que está apelando para outro técnico gaúcho, mas é muito interessante o Mano Menezes. O Mano Menezes, que está fora do mercado e que fez um trabalho relativamente bom, ele tem altos e baixos no Cruzeiro recentemente, onde ele já tinha sido campeão da Copa do Brasil, mas o Mano Menezes está indo para o Bahia, que para o patamar do Mano, que frequentava Cruzeiro, Corinthians, Seleção Brasileira, ir para o Bahia é uma espécie de começar de novo, de um novo ciclo e de um degrau mais abaixo, que pode ser maravilhoso para o Mano e para o Bahia. É uma operação ganha-ganha que está acontecendo lá, viu? Mas tem que estar trabalhando, né? Agora, disso do Roger, eu lembro do que o Roger e o Adilson, que o Luiz Felipe sempre falava, o Roger anotava tudo, ele tinha um caderno que fazia anotações. Então ele tem todas essas questões táticas, técnicas, ele sempre presta atenção. O que me parece que falta um pouco pro Roger, sabe o que é? Leveza. Sabe, leveza. E fazendo a comparação de novo, o Renato pegou um time que o Roger tinha encaminhado, melhorou o time, tanto que foi campeão, né, da Libertadores. Com o Renato é uma pessoa leve, ele consegue fazer isso. E o futebol, na verdade, tudo na vida, né, tem que ser encarado com um pouco de leveza, assim, fazer com que as coisas sejam... Porque aí as coisas ficam mais fáceis de ser feitas, né? Só curioso que é um outro jeito de jogar agora com o Mano, né? É um estilo completamente diferente do Roger, né? O Guilherme Belintani, o presidente do Bahia, é um cara com técnicas modernas de comunicação, de gestão, é um cara adiante do seu tempo para tratar de questões complexas, que o futebol é super preconceituoso, questões de gênero, questões raciais. Mas ele já botou o treinador pra rua com as ideias dele, né? Mas é isso que eu tô dizendo, né? Mas ele é uma guinada completamente diferente, né? É outra cara, o Mano Menezes. Eu suspeito, sabe, Leonardo? Eu suspeito de uma coisa. O Roger é tão brilhante tecnicamente, eu me lembro que eu viajei muito com o Grêmio em determinado período, quando o Grêmio foi jogar aquela Recopa Sul-Americana lá no Japão, depois foi para a China, eu estava junto com o Grêmio, fiquei dias lá com eles concentrados e tal, e o Roger sempre lendo coisas, o Adilson também. A sensação que eu tenho, eu vou te falar bem sério, tá? É que é tanta técnica e tática que eles dominam, que eles acabam enchendo o saco do jogador, que de um lado não entende a metade do que eles dizem, e de outro lado fica de saco cheio. Quer dizer, não tem essa leveza proposta pelo Davi, porque é uma coisa assim, puxa, sabe jornalismo esportivo que vem com mapa de calor, com tempo de posse de bola, com não sei o que. Isso é uma crítica, isso é uma indireta, Pedro. Isso é uma indireta para alguém, não é possível. Não, isso é direta, isso é pra quem fala. Se tu for fazer um comentário, a posse de bola, Pedro, qual é a bronca? Não tem, eu tô elencando 10 coisas assim, que modernamente, não, deixa eu falar, senão tu não vai entender. Eu tô elencando 10 coisas que modernamente alguns comentaristas, tá, que se dizem modernos fazem, só que o ouvinte não capta.
Tá entendendo? As pessoas não conseguem entender o que é esquema reativo, as pessoas não entendem. Então o jogador... Pedro, deixa eu te interromper só para te dizer. Sabe o que o cara que está ouvindo ele quer saber? Eu sei porque eu sou ouvinte também. O time está perdendo, como é que ele sai dessa encrenca? Quem é que tem que botar, quem é que tem que tirar, onde é que tem que atacar? É isso que ele quer saber. Isso é que interessa para o cara que está. O meu time está ganhando, e aí como é que faz? Como é que mantém o resultado com essa pressão? Tem que colocar um volante? Tem que tirar um volante? Não tem. Tem que adiantar o time? Não tem. É isso que interessa. E eu acho que também, são ferramentas, Pedro, que a gente tem. São ferramentas que não são compreendidas, no caso dos jogadores e dos jornalistas, pelos leitores, pelos ouvintes. Sim, a classe A entenderá sim, mas tu não trabalha para a classe A. E jogador, dificilmente tu encontra jogador da classe A. Eu não tenho que me meter... Eu não estou aqui para criticar, para elogiar, para dizer nada. Eu estou falando como ouvinte. Tu já viu no dia seguinte algum torcedor dizer assim: o meu time perdeu ontem porque jogou no 3-5-2? Guerrinho, não viu? Nunca, tu nunca ouviu isso. Olha, eu ando na rua aí. Tu não ouve. Isso aí ninguém te fala. Por que teu time perdeu ontem? O meu time perdeu ontem porque jogou no 4-4-2. Não, ninguém te diz isso. O meu time perdeu ontem porque o fulano não jogou nada. Mas tem uma audiência agora, Guerrinha, não são todos, claro, né? A audiência, imagina, super multifacetada. Mas tem um pedaço da audiência que discute nesses termos, assim, eu acho. Olha, não tinha que jogar com 3 zagueiros, marcou muito lá na frente. E a gente vê alguns jogadores, inclusive, que eles, na hora de dar entrevista, até depois do jogo, eles usam assim... Não, tu pega lá, quando o Ramiro dava entrevista, vocês lembram do Ramiro? Ele usava termos, assim, táticos, assim. Eu acho que tu tem que ter um meio termo. Esses dias eu nem vou citar... Sabe, tem que ter um meio termo aí. Eu tenho visto muito futebol na televisão, eu não vou citar nem o canal, nem o comentarista. Não, mas agora tem que mudar pro... Eu sou a favor do 3-5-2, não sei o quê. Aí o goleiro foi para a área adversária. Eu digo, vem cá, como é que vai ser esse esquema agora que ele vai dizer? Quero entender agora. Agora vai ser o 3-5-3. 3-5-3, o goleiro foi para a área. Mudou a tática agora. Quer dizer, então, isso aí é como diz o Luxemburgo. O Luxemburgo diz... Tu sabe o que tem do outro lado do campo? Sei. Tem três pauzinhos lá, né? Tem que botar a bola ali dentro. Como é que faz para botar a bola ali dentro? Tu tem que ter a qualidade. Tu tem que ter o jogador. Tu tem que ter o drible. Tem que ter a ousadia. É isso. Quem é que tá vazio aqui? Alguém ocupa esse lugar aqui, porque tá vazio. Vai ser mais fácil de chegar lá no gol. Então, cada um pensa do jeito que quer, né? Eu estou falando como ouvinte. São ferramentas, Pedro, Guerra, Pedro, são ferramentas que a gente tem disposição, só que é nosso papel pegar essas ferramentas e traduzir para uma linguagem que seja acessível. Até para essas ferramentas ajudam na compreensão do jogo, mas a gente não pode muitas vezes a linguagem não é acessível. E jogar no ouvido do... E jogar e jogar no ouvido do nosso público. Não, tem que explicar, traduzir para uma linguagem que ele entenda e fazer uso disso. É uma ferramenta que está à disposição para a gente compreender. Agora, concordo que é preciso trazer uma linguagem que o cara compreenda, porque senão nós estamos falando japonês e o cara está escutando em português. E é o que eu desconfio do Roger, que o Roger talvez... E eu tô entregando para ele o seguinte, eu estou entregando para o Roger o amplo conhecimento. Eu viajei com o Grêmio muito tempo, eu vi as manifestações do Roger naquele tempo do Filipão, e do Adilson, que eram os caras que iam no Filipão, que propunham coisas para o Filipão, e os dois têm dificuldade. O Adilson está praticamente com a carreira encerrada. E o Roger está encontrando dificuldades para continuar, tá? Porque eles conhecem tanto que eles não conseguem transmitir. E talvez eles não tenham a linguagem que seja absorvida pelos jogadores. Desconfio que seja isso, só isso. Não estou dizendo que estou errado nem certo. É um alinhamento com o que o jogador quer ouvir, né? Porque o jogador de futebol ele é uma figura muito peculiar, né? E eu me lembro, Pedro, eu cobri pré-temporada do Grêmio. O Davi era editor, éramos eu e o Diogo setorista. Eu cobri pré-temporada do Grêmio de 96 a 2001. Chegou. Depois, né? Então, assim, o Roger, em todas as pré-temporadas, a gente ficava no mesmo hotel que a delegação, a gente ficava mais próximo. Todas as pré-temporadas, Pedro, lendo,
depois do almoço ele ficava lendo 2, 3 horas. Ele sempre foi esse perfil. Isso. Quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC? Opte pela Facate. Nós vamos ao intervalo comercial. Tem notícias. Antes de ir para o comercial, eu tenho um jogador que uma vez o cara disse para ele: fecha o corredor. O cara saiu correndo, fechou a boca do túnel, não deixou ninguém passar. Não deixou ninguém passar. Tá bom. Nós vamos falar dos jogos do Grêmio e Inter, não falamos disso ainda, gente. 2h04. Esse é o Sala de Redação. O Pix está chegando no Banrisul Digital. Faça seu pré-cadastro. Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil. Grupo IESA, vamos juntos. Ar-condicionado é na Frigelar. Ruder, segurança para seus condôminos, tranquilidade para você. Zafari Bourbon. E chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. Davi Coimbra, o Grêmio... segundo o Renato, deve entrar com um mapa de calor para enfrentar hoje o Bahia com 6 jogadores que não são titulares. Seria o reativo ou nem tanto, hein, Davi? O Grêmio certamente vai enfrentar grande dificuldade, né? A gente viu esse time do Bahia contra o Inter, né? Foi um time que ele impôs alguns problemas para o Internacional. Então o Grêmio vai enfrentar mais dificuldades ainda. Eu estava vendo ali o Kahneman, além de estar suspenso, né, ele se machucou e no mínimo 15 dias ele fica fora. Então, de 10 a 15. Então já é mais. Ele pode ficar fora do Grenal da Libertadores, hein? Tá fora do Grenal da Libertadores. E na outra quarta-feira. Em compensação, eu estava vendo o Gabardo agora, estava lendo o Gabardo, e ele está noticiando. Esse aí tá bem. O Ferreira assina, né? Quinta-feira. Sim. Então, vai ser uma opção a mais que o Grêmio tem ali por ali, né? Porque o Everton, ali, o ponto esquerda, ele é um jogador que se movimenta bastante, tem aquela vontade, a gente vê que ele é um jogador que se empenha e tal, mas ele não tem o mesmo rendimento. Bom, esperar que ele tivesse o rendimento do outro Everton, mas nem do PP, e nem perto do PP ele tem. Então o Grêmio vai ter que ter outras alternativas ali pelo flanco, no ataque. Tem que fazer alguma mudança urgente para começar pelo menos a fazer gol, né? Sim, esse é o problema central, né? Porque o Everton, ele fez aquele gol contra o Caxias, que foi um golaço, mas foi uma bola assim, como é que eu vou te dizer, aleatória, né? Que ele vai levar mais 10 anos para fazer outra igual, de tão bonito que foi. Mas depois a contribuição dele é pequena. O Alisson, que fez a grande jogada para o gol do Grêmio contra a equipe do Atlético Goianiense, também tem uma contribuição final pequena. Se mexe, corre, vai, tira, entra, tal, mas não consegue ter uma ideia de terminar a jogada. E os laterais do Grêmio, que segundo o jogo fizeram 75 cruzamentos em 2 jogos. 2 jogos, isso. Nenhum acertou a cabeça do Diego Souza. E ontem eu estava vendo o Goiás, os caras do Goiás metem a bola na cabeça dos caras lá, os do Grêmio não conseguem. Eu penso se o Everton não poderia jogar de lateral esquerdo, porque ele jogou de lateral esquerdo já. Ele foi campeão, se não me engano, foi ele o lateral esquerdo do Flamengo, campeão em 2009. Contra o Atlético Goianiense, ele terminou de lateral esquerdo o jogo. Pois é. Ele joga de lateral esquerdo também, mas ele não é no Flamengo ele não era o lateral esquerdo permanente. Ele jogava quando o titular da época, que eu não consigo lembrar agora quem é, depois eu procuro, mas ele, se não me engano, até era o André, aquele que depois jogou no Grêmio, mas não tenho certeza. Mas ele fez lateral esquerda muitas vezes. Você tem razão, o aproveitamento dele na lateral no Grêmio seria uma bela solução. Porque daí aí tu tem um lateral mais efetivo, que a gente sabe que ele chuta. Por exemplo, os laterais do Grêmio não chutam, né? Às vezes o Cortez mesmo, às vezes ele tem uma possibilidade de chutar, diz, mas dá-lhe um cano. Não, ele não chuta, né? Então ele chuta, ele cruza, ele é um jogador mais efetivo ali se ele joga de lateral. Aí já tem um lado esquerdo forte, né? Se tem o Everton de lateral e o PP na ponta esquerda, ou mesmo o Ferreirinha, já tem um lado esquerdo forte. E aí já vai acertando o time, vai ajustando o time, né? Mas sabe, Davi, eu acho que o problema central do Grêmio é assim, talvez seja menos atacantes e mais o meio-campo. O que eu estou querendo dizer com isso? É óbvio que não ter o Everton é um baita de um problema, né? O Everton resolvia sozinho várias questões. Tá, isso aí não precisamos nem discutir isso. Mas quando o Grêmio teve uma enrascada parecida, no ano passado, lá na Libertadores, no começo da Libertadores, que em 3 jogos fez 1 ponto só, e o Grêmio fez aquela cirurgia no time, aonde foi a cirurgia? Foi no meio-campo. Entrou o Matheus Henrique no lugar do Michel, entrou o Luan no lugar, o Jean-Pierre no lugar do Luan, e o Grêmio melhorou. E lá, naquele momento, havia o Everton. Ele estava lá, o Everton.
Mas não era suficiente o Everton, Cebolinha, para resolver, porque o meio-campo não criava. Eu acho que o problema central do Grêmio nesse momento, e para esse jogo, que não tem ninguém, obviamente, né? A questão central vai ser o meio-campo, para o Grêmio conseguir ficar com a bola. E ter, como o Pedro vai me dar uma pancada aí, posse de bola, porque é o jeito do Grêmio jogar, né? Ele não está tendo até contra adversários fracos. Não, só dou pancada quando as pessoas não entendem o que os comunicadores dizem. Não é nem pancada, é apenas uma crítica. Que eu falo posse de bola, dá para entender. O que eu digo é que às vezes a informação da posse de bola, o Internacional jogou um Grenal na Arena, 65% de posse de bola, 2-0 pro Grêmio. Não adianta nada. Não adianta nada, é verdade. Pedro, deixa eu dar um mapa, esse tal mapa de calor é espetacular também. É uma maravilha. Não, é que para mim, toda a informação que hoje tem esses termos novos, mas toda a informação ela é bem-vinda desde que contextualizada. Se ela for colocada de forma estanque... compreendida, Maurício. Quando fala em veículo de comunicação de massa, as pessoas todas, de todas as classes sociais, elas precisam entender. Mas se uma boa parte não entender, tu está comunicando mal. Não, beleza, mas o que eu estou dizendo a você não é nem um contraponto que eu estou fazendo a você. Eu estou agregando aquilo que está sendo discutido desde antes do intervalo. O que eu estou dizendo é que se você contextualiza as novas informações, as pessoas naturalmente vão entender, porque ela não está estanque, ela não está jogada solta no meio de uma discussão ou no meio de um comentário. Se você vai falar da posse de bola para criticar que aquela posse de bola é inútil, você vai referir um percentual de posse de bola para dizer ao final, o que adianta 80% de posse de bola se o cara não fez o gol ou se o time não é produtivo? Ou, se o time é produtivo e tem 80% de posse de bola, desse tempo, 6 ou 7 situações criadas, esse dado vai informar ao ouvinte ou ao telespectador o quanto este time está sendo superior ao outro. Então, o que eu estou dizendo é que se você colocar contexto nestas informações que trazem números, e eu não sou particularmente fã dos números, eu particularmente, tá? Mas eu estou dizendo que há tanta gente que gosta e gosta de usar e usa bem. Você botou isso no contexto, valeu. Botou no contexto, informou, contextualizou, as pessoas entenderão. Tu é o comentarista que trabalha do meu lado, que faz comentário e não anota nada, tanto que o teu comentário você, flui né, Não, para mim me agrada. Não, pelo contrário. O que me irrita é aquela numerologia, aqueles detalhes. Eu não tenho mais cabeça, não tenho mais... Eu esqueço, então eu tenho que anotar. Não, mas tá bem. A minha preocupação é porque isso aí surgiu do Roger. O Roger sabe tanto, o Roger estuda tanto nós vemos o Roger estudando, o Roger propondo coisas pro Filipão e o Filipão aceitando coisas do Roger, que daqui a pouco o que eu temo e acho que pode ser o prejuízo dele é que ele tem uma terminologia que os jogadores que são público-alvo dele, ou seja, ele é um comunicador quando ele faz uma palestra, ele não consegue dar a comunicação correta e por aí, sei lá, se o jogador acha um saco, ou se não entende, não faz o que ele manda, alguma coisa, que ele acaba começando bem e terminando mal. É só isso que eu penso, tá? Agora vamos voltar para o jogo. E o Internacional, Guerrinha? O Internacional aparentemente tem um jogo menos complicado do que o do Grêmio, né? Primeiro porque o jogo é no Beira-Rio. Segundo, porque os resultados de ontem, que foram muito bons para o Inter, certamente será um motivador ainda maior para enfrentar um Ceará que vem aqui desfalcado, não vai vir com menos vontade de se recuperar, pode ter certeza disso, vai brigar, vai lutar, vai jogar fechado. E cabe ao Inter fazer a sua parte. O Inter que entrou na competição e lá no início, eu duvido, né, que a maioria das pessoas pensasse assim, o Inter vai brigar pelo título, né? A maioria não pensava isso. E o Inter faz uma campanha muito boa, uma campanha, olha, que só merece aplausos. Mas ele precisa continuar acumulando gorduras, até porque o Flamengo está nos calcanhares. E o Flamengo numa competição de regularidade, com o elenco que tem, com a força que tem, o que vai acontecer? Ele vai ganhar mais do que perder. Para te virar candidato, para te pelo menos assustar esse favorito, tu não pode desperdiçar a chance de ganhar em casa. E hoje isso precisa ser feito. Como é que vai ser feito? Bom, com um time que tenha a capacidade de furar retrancas. Eu venho batendo nisso desde ontem. O Ceará não vai atacar o Internacional. O Ceará vai jogar por uma bola parada, por um erro defensivo, um contra-ataque. Então cabe ao Inter ter a iniciativa do jogo. E não só a iniciativa,
ter a resolução dos problemas que vão surgir. E o maior deles será o superar a forte marcação do Ceará do meio para trás. O Inter tem uma atração nesse jogo que me parece assim especialmente interessante assim para o universo do Inter, que é, a se confirmar o noticiário, o João Peglo, o menino de 18 anos, saiu jogando. Ele já saiu jogando outras partidas, mas sempre com time mexido, time misto, time reserva até, e o que é completamente diferente, né? Um cara que tem um talento individual ser ajudado pela parte coletiva, pelo entrosamento. E aí tem um jogador no Inter que pode ser o diferente, realmente, de fato, né? Camisa 10, quer dizer, ele não é camisa 10 de ofício, né? Ele é meio atacante, mas ele jogou com a 10 na seleção sub-17, que foi campeão mundial, porque o Reunier tinha saído. Esse é o cara que pode ser o diferente no Inter, é o cara que no contexto do Inter, lá adiante no futuro, pode fazer o que o Everton eventualmente fazia. O cara com mais talento, sabe? Que possa driblar, que seja um guri mais maduro. Ele tem 18 anos só, e este pode ser um jogador diferente na vida do Inter. O Potker a gente já sabe o que vai fazer, provavelmente na Turquia. Marcos Guilherme a gente sabe que não vai fazer. Abel e Leandro e Abel são caras de 30 anos. O diferente pode estar aí. Não, e outro ponto positivo, Diogo, é que tem o Johnny, né? Tem o Johnny também para se firmar ainda mais nessa sequência, tendo uma sequência de jogos. A gente sabe que ele está ali, obviamente, né, pelas ausências do Lindoso e do Musto, né, que são as preferências, né, e as prioridades do Cudê nos primeiros momentos. Mas surge aí uma oportunidade para o gurizão se fixar e ainda mais, né? E mostrar o futebol que ele vem mostrando, com personalidade mesmo, um guri que realmente se mostra diferenciado nesse sentido. Assim, eu acho isso extremamente positivo para ele e para a torcida colorada também. E eu acrescentaria nessa lista do Diogo, eu acho que o Peglo é sim uma grande atração, e concordo com o Diogo na questão de potencial, ele tem muito potencial. O Cudê já queria lançá-lo contra o Atlético Goianiense, não fosse a Covid, né, ele seria titular. Mas eu estou muito curioso para ver o Abel Hernandes. Ele deve atuar bem mais do que os 15 minutos que ele atuou no final de semana. E a amostragem dele, embora pequena, ela foi muito interessante. Ele tem 2 intervenções ofensivas. Eu nem vou falar do gol que ele tira, né? Que ele evita a derrota. Mas as 2 intervenções ofensivas que ele tem, os 2 lances no ataque... Maravilhosos. São de alguém que tem qualidade. Jogador que sabe. E assim, Pedro, um tempo de raciocínio muito rápido. Ele tem um raciocínio muito rápido, que eu acho que é algo que um cara formado praticamente na Europa. Ele vai muito jovem para a Europa. Ele joga 7 anos na Itália, e na Itália tem pouco espaço para o jogador se movimentar. Então tu tem que desenvolver um raciocínio rápido. A bola tem que andar rápido. E o lance em que ele dá de calcanhar pro Marcos Guilherme mostra Fantástico. Que tem um jogador com algo diferente. Tá. Vamos fazer um intervalo comercial. Em seguida voltamos com a última parte do programa. Vem aí o Pix, uma inovação que você acessa no seu Banrisul digital para fazer pagamentos e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, até nos feriados. Essa novidade vai revolucionar a forma de fazer transações financeiras. O Corinthians do Thiago Nunes, o Palmeiras do Luxemburgo, o Palmeiras vem de vitória, o Corinthians vem mal, o Luan tem um problema muscular, agora não vai jogar. O que vocês acham desse clássico aí? Mas interessante em que sentido, assim, Pedro? Porque os jogos do Corinthians e do Palmeiras têm sido muito interessantes, assim, para ver, né? Mas o Diogo, sabe o que me impressiona nesse clássico? É que o Thiago Nunes ser cogitado como demissível, né? Porque os resultados não vêm, desde a Libertadores da América, que ele foi na seletiva eliminado e tal, o Thiago Nunes no Corinthians está sob essa pressão. Mas a imprensa paulista fala muito na pressão que estaria acontecendo também sobre o Luxemburgo, que está invicto, ele não tem derrota como treinador do Palmeiras em 2020, mas o que se cobra do Luxemburgo é que ele consiga dar uma cara de time que possa jogar bom futebol a um elenco caríssimo e dotado de muitos bons jogadores. Não tem nenhum acima da média, não tem um extra classe, mas não consegue fazer time, Pedro. E até o Luxemburgo passou pressão nesse clássico. Ele perdeu o Dudu, né, Maurício? É uma perda. Isso foi. É que o universo do Palmeiras, Pedro, ele exige de qualquer treinador que chegue no Palmeiras algo que foi feito no Flamengo. É isso que as pessoas imaginam. Não, aqui tem jogador e dinheiro, tem que fazer a mesma coisa que aconteceu no Flamengo. E não tem sido assim, com nenhum treinador, não é só com ele. Mas o time do Palmeiras jogando é constrangedor. Esse clássico, na verdade... Esse clássico, na verdade, vai ser pautado
pelo resultado. Né? Mesmo que o Luxemburgo não tenha perdido ainda com o Palmeiras, se ele perdeu para o Corinthians hoje, ele, não digo que ele caia, mas ele começa a balançar. Muito também porque o time não está jogando nada, eu tenho dito aqui. Tem bons jogadores e não tem time. E se o Corinthians perder, eu tenho a impressão que o Thiago Nunes dança. Porque o torcedor do Corinthians, além de perder para o seu grande rival, ele vai ver a chance até de brigar por vaga na Libertadores ficar muito distante. E aí, sabe qual é aquela providência, né? Muda. Não interessa se ele não tem aquele jogador, o que deveria interessar, mas não interessa nessa hora. Vai lá e acorda a história no treinador. Ele está pela bola 7, ele se salvou no último jogo, que o Corinthians ganhou, acho que foi do Goiás, né? E hoje ele precisa provar de novo, ele não pode perder o jogo. Se ele empatar, de repente ganha uma sobrevida. Mas se perder, eu acho que ele pode perder o emprego também. Agora aqui o Palmeiras, tem dinheiro, tem um monte de jogadores e tal, mas não é essa máquina toda como se espera, Palmeiras, né? Tem bom, tá, não é tudo isso, essa comparação, até o Pedro disse, a torcida espera que ele seja um Flamengo, mas não tem jogadores como tem o Flamengo. Não, eu disse, eu imaginei Diogo, assim, desculpa. eu acho que é o que se espera pela grana, talvez. É o que o torcedor espera, mas ele não tem toda essa bola, não tem todos esses jogadores, né? Agora mesmo o Grêmio está querendo contratar aquele Diogo Barbosa, que é o reserva do Palmeiras. Reserva. 10 milhões que o Grêmio queria dar por esse lateral esquerdo. Pô, 10 muito milhões por um lateral esquerdo? O Palmeiras, Davi, o Luxemburgo não conseguiu fazer um futebol que nos enche os olhos. Mas é um time que poderia render muito mais, só que ele é eficiente. O Palmeiras leva muito pouco gol. O Palmeiras levou em 27 jogos esse ano 15 gols. É muito pouco gol, é difícil fazer gol no Palmeiras. Claro que ele empata muito e isso tá pesando contra ele. Eu também concordo com os jogadores que ele tem e eu vou mais ou menos na linha do Diogo. O Palmeiras tem jogadores que boa parte dos clubes brasileiros, com quase todos, não tem a variedade. E o Luxemburgo não está conseguindo fazer com que esse time jogue. Mas defensivamente ele construiu um time muito sólido. É isso é que sustenta ele até aqui. Agora, interessante que o Luciano ontem fez gol de novo. O Marinho está jogando demais lá no Santos, demais. O Sacha foi um grande jogador, foi quase goleador do Campeonato Brasileiro ano passado pelo Santos, e o São Paulo já o levou para Belo Horizonte. Como influenciam as coisas, né? De repente o ambiente, o jogador não consegue jogar de um lado, ou joga do outro. Bom, o que o Marinho está fazendo, Davi, no Santos é uma coisa impressionante. Ele está jogando demais. E ele não jogava absolutamente nada no Grêmio. O Luciano foi 0 no Grêmio. E ele está sendo 10 no São Paulo. Ele faz um gol por jogo. Como é que explica isso, hein? Pois é, bom, ontem ele foi mega espinafrado, né, pelo Fernando Diniz ali, né? Não sei se vocês acompanharam isso. E aí o Fernando Diniz, né, pela leitura labial, ele diz ali, parabéns, Luciano, aí descasca ele, enche ele de osso, e aí ele tá... E ainda tá olhando o quê? Aí o Luciano olhou, o Luciano olhou pra trás e disse, tá olhando o quê, rapaz? Você sabe que ele é psicólogo, né? O Fernando Diniz é formado em psicologia. Tu vê que o homem não é fácil. Mas foi chalaça. Mas olha aqui, São Paulo tem vários jogadores que não dão certo fora. Que não dão certo fora e que acabam dando certo quando vem para a dupla Grenal, né? Jardel, lembra? Célio Silva, Jardel, Paulo Michael Nunes. do São Paulo. O Michael do São Paulo é demitido do São Paulo pela torcida do São Paulo. Coisa interessante isso, né? Sacha, o caso do Sacha, Pedro, tem uma questão de que, assim como aqueles atletas que caíram com o Inter em 2016, ele ficou tatuado pelo rebaixamento, ele não ia conseguir jogar no Inter, né? Hernando, Sacha, o Inter teve que mandar todos embora. No caso do Marinho e do Luciano, foi uma questão mais de encaixe na ideia de jogo do Grêmio. O Luciano, a gente via que ele tinha qualidade técnica, embora o Luciano muitas vezes achasse que jogava mais do que jogava. Mas ele tinha qualidade, ele tinha virtude, mas ele não encaixou na ideia do Grêmio. E o Marinho também, né? Porque o Marinho tinha que ser um Ramiro. O Marinho não vai ser um Ramiro. No Santos ele joga do meio pra frente.
Agora tem uma outra coisa que está acontecendo, o Sarrafiori está indo para o Curitiba. Eu sempre sonhei assim que o Sarrafiori devesse ter o mesmo número de oportunidades que teve o Marcos Guilherme, o Potker e outros menos votados, tá? O Elton Silva, essas coisas todas. Eu quero ver se lá no Curitiba, que hoje tem o comando do Pelaipe lá, com o Jorginho, ele consegue ter pelo menos 5, 6 jogos, mas que não aconteça com ele a lei Guerrinha que o vitimou, porque quando ele entrava fazia um gol, os caras deixavam um ano ele na reserva. Aí ele entrava, fazia outro gol, mais um ano na reserva. Outro dia ele entrou no time do Inter, lá contra o Palmeiras, eu torci desesperadamente para ele não fazer gol, porque senão ele ia para a reserva de novo. E ele não fez, tá? E então agora... E foi pra reserva. Aí foi embora. Aí foi embora. Foi embora, ele tinha que ter feito gol. Não, eu te confesso o seguinte, eu quero ver, eu não sei se o Sarrafiori é bom ou ruim, porque ninguém sabe, ninguém viu, tá? Ninguém pode ter opinião sobre o Sarrafiori. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, esse é um jogador que precisa de 6, 7, 8, 10 jogos, pra gente saber o que ele pode fazer. Porque tu já sabe que ele sabe chutar muito bem, que ele arremata muito bem, mas ele não compõe. Não, quem compõe é o compositor, é o Elton Saldanha, que compõe Quem compõe era o Tom Jobim, era isso, Pedro? Tom Jobim, uma coisa assim, tá entendendo? Ele tem que jogar bola, se ele fizer um gol por jogo, ele pode ficar dormindo o resto do jogo, que serve. Então, eu estou muito curioso para ver isso aí. Vou fazer uma pergunta para vocês, Pedro. Faz. Qual é a posição do Sarrafiori? Nem isso a gente conseguiu descobrir nesse tempo. Não sabemos nada. A gente não sabe se ele é meia, se ele é atacante. A gente não sabe, a gente não conseguiu definir o Sarrafiori nem a posição dele, né? Sarrafiori é a mulher aquela. É a mulher aquela, Davi, que tu tentou, mas tu não descobriu nada. É o Sarrafiori. Bom, e aí? Acontece muito, de repente nas tentas. Não, acontece muito. Mas de repente nas tenteadas o cara aprende alguma coisa. Tentear é do jogo também, né, Pedro? Já que eu não domino essa área, já que eu não domino essa área, voltamos ao futebol. Isso. Não, mas olha aqui, ó, sério, o Sarrafiori ele vai, Pedro, para jogar. No acordo aí que o Inter e o Pelaipe fizeram lá, o Pelaipe que é o executivo de futebol lá do Curitiba, tá fundamentalmente que ele vai para receber sequência, tanto que o Inter nem vai receber um ressarcimento pelo empréstimo, mas o Curitiba vai bancar todo o salário dele lá. Quer dizer, ele vai para jogar lá no Curitiba. E aí, de repente, fixado, é bom. Né, Diogo? Não tem preço fixado. Aí vamos ver se ele joga ou não joga, né? Porque eu concordo contigo, Pedro. Ele não teve sequência. O Nico Lopes, Pedro, ele só teve sequência do Inter quando o Odair Helman deu 7 jogos para ele. Tu falou o número 7 aí, número meio cabalístico. Quando ele pegou 7 jogos de sequência, sem fazer Nicolândia, sem ganhar cartão amarelo, ser expulso, se boicotar, ele teve 2 anos bons no Inter, né? Depois ele voltou a ser a Nicolândia. Mas ele teve 7 jogos em sequência. Pois é. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Alemão, são 14h29, porque o Alemão vai trazer as manchetes do programa que vem a seguir aí, que outra coisa não é senão o Gaúcha Mais. Fala Pedro. O Gaúcha